Pronto. Agora vamos para o primeiro bloco, então, de 3 perguntas para cada debatedor. Foi sorteado. Jones faz a primeira pergunta de 3 aí para Kim. Perfeito. Primeiro, eu dizer assim, que eu não disse que o deputado era playboy, ele se doeu. O movimento dele, o MBL, é basicamente um movimento de playboy. Esses movimentos que surgiram no contexto ali do impeachment contra a presidenta Dilma são fundamentalmente movimentos de classe média, isso está provado. E assim, nenhum problema em si a pessoa ser de classe média. Tem muita gente que é de classe média e que é comunista, que defende a luta da classe trabalhadora, porque pessoas de classe média também são assalariadas. Mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, né? Porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. Por falar em atuação parlamentar, minha primeira pergunta é bem objetiva. Veja, a Vale do Rio Doce, que era a empresa mais importante de mineração do Brasil e da América Latina, foi privatizada numa operação criminosa durante o governo FHC. Uma privatização que foi ilegal e que a Vale do Rio Doce foi vendida para iniciativa privada por apenas 25% do seu valor total, né? O STF, infelizmente, sancionou essa privatização ilegal. Em seguida, a Vale do Rio Doce teve participação direta e o próprio ramo da mineração em várias tragédias no Brasil, né? A tragédia de Mariana, em 2015, e a maior de todas, a tragédia de Brumadinho. Os números registram, à época, que só em Brumadinho morreram 276 pessoas. Esse número é só as vítimas diretas, né? Não pega as pessoas que morreram depois por doença, por depressão, que ficaram com sequelas múltiplas. Em 2019, Vilela, como resultado direto da tragédia de Brumadinho, foi apresentado um projeto de lei que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Ou seja, o controlador da empresa não cumpriu as normas de segurança, a barragem rompeu e causou desastre ambiental e humano, ele vai ser criminalizado, aumenta as penas ambientais, multas ambientais para a empresa, é a pena para o controlador, né? Foi um caso raro no Congresso, em que 367 deputados votaram a favor disso. Só 67 deputados votaram contra. Aliás, desculpa, 62 deputados. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, em Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram no imediato, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. A imensa maioria do Congresso votou a favor desse projeto, entendendo a importância frente àquela tragédia, mas só 62 deputados votaram contra. Kim Kataguiri foi um deles. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Lembrando que é até 3 minutos para a pergunta e 5 minutos para a resposta. Vamos lá, Kim. Vamos lá. Primeiro, uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. O outro ponto também em relação a, olha, é sempre esse velho discurso de que a empresa estatal foi vendida a preço de banana, foi vendida a 25% do seu valor total. Ora, engraçado que nenhuma dessas pessoas que falam isso compraram as ações a preço de banana naquela época para ficar rico. Porque se você sabe que a empresa está sendo vendida por um valor muito abaixo daquele valor de mercado, é muito simples você ir lá e adquirir as ações e você participar daquela empresa e você ganhar e ter lucros com isso. Nunca ninguém faz isso porque sabe exatamente que não se calcula o valor total da empresa sem você considerar todos os passivos que ela responde, sem considerar todas as dívidas às quais ela responde. Em relação ao PL 2788, uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia
em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem, se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. E aí, eu perguntaria para você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. É óbvio que este instrumento, que é um dos principais instrumentos de defesa do meio ambiente da legislação brasileira, está sendo utilizado para achacar empresários por interesses políticos e isso não se reverte em proteção ambiental. Então, eu quero fazer perguntas também objetivas para você. O que você acha de, depois de se fazer o EIA-RIMA, você ter a conversão de 10% em compensação ambiental e mais de 8% desse dinheiro não ser destinado efetivamente para compensar os danos e os impactos ambientais causados por esta obra de infraestrutura? 3 minutos para réplica, Jones. Vocês viram que o deputado não respondeu a pergunta. Veja, o deputado votou contra criminalizar rompimento de barragens por negligência, ou seja, não cuidar de todos os aspectos de segurança, né, que tem que haver para a barragem não romper, aumentava as multas ambientais para as empresas e a pena para os controladores das empresas. Tá subindo agora para as minhas redes sociais matérias mostrando que o rompimento em Brumadinho, em Mariana, foi devido à negligência, à falta de investimento em prevenção, em segurança na atividade profissional. Se o deputado discorda do projeto, ele poderia, por exemplo, apresentar uma emenda. Ele poderia debater com sua bancada ou com seus pares para fazer mudanças no projeto e torná-lo melhor, mais eficiente. Todo deputado pode ir lá fazer uma proposta de emenda, recolhe as assinaturas e tal. O deputado, ele votou para proteger os empresários, tanto é assim que ele acabou de falar que os empresários são achacados, então os empresários são vítimas. 270 pessoas, mais de 270 pessoas foram mortas em Brumadinho, e o deputado está com pena de empresário. Ele acabou de falar, ele está com pena de empresário. Deputado, fale para o pessoal, para a população de Minas Gerais. A vítima é o empresário, ou são as pessoas que perderam tudo nessas duas tragédias? Pode ir? Aí é outra pergunta? Porque não é 2 minutos. Tá no banco do tempo. Eu fiquei com um minuto e meio. Então manda bala. Não, mas aí agora são 2 minutos de tréplica? Não, vocês colocaram aqui só a réplica, não colocaram tréplica, então eu não sei, Jones. Não, esgota o tempo. Tá bom. Ele tem 2 minutos e 20, né? Isso. E eu tenho 1 minuto e meio. Então vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez ele está sendo falacioso. Primeiro, eu não disse que a culpa é da vítima, eu não disse que os empresários são coitados no caso de Mariana e de Brumadinho. Eu disse que institucionalmente nós temos uma legislação que na compensação ambiental, em vez de nós compensarmos o meio ambiente com reflorestamento, em vez de a gente compensar o meio ambiente, né, em você fazer, por exemplo, corredores para evitar atropelamento de animais, você colocar a fiscalização da polícia ambiental para evitar escoamento de madeira ilegal, nós utilizamos esse dinheiro hoje para atender a interesses políticos escusos. Do licenciamento ambiental, nós gastamos muito mais, né, do que outros países desenvolvidos proporcionalmente nas obras, principalmente nas obras de infraestrutura ligadas a rodovias, a ferrovias, a hidrelétricas, e mesmo em mineração. Isso que eu coloquei em que há um achaque nos empresários. Em nenhum momento eu disse que era sobre Mariana e sobre Brumadinho. E você que não respondeu a minha pergunta. Se você acha razoável, no EIA-RIMA, depois do estudo, você gastar dos 10% que você gasta com compensação ambiental, né, 80% desse dinheiro não vai para o meio ambiente. Eu queria até perguntar se você sabe o que é um EIA-RIMA. Se você sabe o que é um processo de licenciamento ambiental, você sabe o que significa o EIA-RIMA? Você sabe o que significa o processo de licenciamento ambiental? Você sabe o que significa você relatar um projeto maior na Câmara dos Deputados que depois vai superar a legislação que foi aprovada anteriormente, porque o posterior prevalece sobre o anterior? Eu queria saber se você entende essas premissas básicas para saber se a gente consegue debater. Porque se você não sabe o que é um EIA-RIMA, como é que eu vou debater com você? O que é um EIA-RIMA, Jones Manuel? Gente,
como vocês percebem, o deputado ele está fugindo do assunto. Ele está puxando um debate sobre licenciamento ambiental, que tem uma pergunta para fazer para você sobre isso, sobre uma votação sua, que é pró-desmatamento, mas a pergunta que eu fiz foi muito objetiva. Frente à tragédia de Mariana e Brumadinho, houve um consenso na Câmara dos Deputados de endurecer as regras para tentar evitar novos desastres futuros. Se apresentou um projeto de lei de criminalizar o rompimento de barragens por negligência, perfeito? Então, isso tangencia o tema do licenciamento ambiental e das regras ambientais, mas temos aqui um tema específico. Esse projeto foi aprovado, a imensa maioria da Câmara dos Deputados votou a favor, gente de direita, de centro, fascista, liberal, gente do Novo, do PSL da época do Bolsonaro, e só 62 deputados votaram contra para proteger os empresários da mineração e, no caso específico, a Vale. O deputado Kim Kataguiri foi um dos que votou contra para endurecer a regulação penal, endurecer as penas para empresários que, de maneira negligente, provocam rompimento de barragens. Ele não explicou até agora por que ele votou contra esse projeto. Até a maioria dos parceiros dele, deputados, votaram a favor. Então quem está fugindo do debate é você, e você precisa explicar, deputado, porque frente à maior tragédia da mineração da história brasileira, você foi um dos poucos deputados do país inteiro que votou contra e para defender os empresários da mineração. E o rima nada. Acabou meu tempo. Ah, entendi. Então, não deu já tempo de responder. Primeira pergunta aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero perguntar aqui, Jones, já que agora você, até onde eu entendi, é um dirigente partidário, né? Agora você ocupa uma posição formal dentro de um partido político. Pois eu quero perguntar sobre articulação política, né? Vamos supor, então, que você, com o seu projeto, com o seu plano de governo, você dispute a Prefeitura de São Paulo, você ganhou a Prefeitura de São Paulo. Como você pretende implementar, uma vez ganhando a Prefeitura de São Paulo, o seu projeto comunista revolucionário? Como você vai articular os seus projetos dentro da Câmara dos Vereadores? Qual que seria a primeira medida que você tomaria juridicamente? Qual que é o decreto? Qual que era o certame, a licitação que você abriria? Qual que seria a liberação do orçamento que você pediria para a Câmara dos Vereadores, implementando um projeto comunista revolucionário? E eu quero aproveitar e perguntar para você, dentro do âmbito de articulação política e projeto comunista revolucionário, você já chegou a afirmar que os liberais, né, deveriam, né, sofrer pena de trabalho forçado. Seus adversários políticos poderiam, você está negando, eu estou aqui com o print, posso mostrar. Que os seus adversários liberais seria uma boa ideia os liberais ficarem em campos de trabalho forçado. E que também, numa revolução, né, mortes são naturais, são uma contingência comum, acontecem, né, e dentro do seu projeto revolucionário, mortes poderiam acontecer normalmente. Eu perguntaria para você, dentro desse projeto revolucionário, você vencendo uma prefeitura de São Paulo, você, por exemplo, eu, como um liberal, e para você, né, um instrumento da burguesia, etc., você me mataria para fazer a revolução? Seria uma coisa ok assim para você? Pode ir. Deputado, veja, eu defendo, por exemplo, penas muito duras para empresários que, em nome do lucro, negligenciam a segurança e afundam cidades como Brumadinho. Você votou contra para proteger os empresários. Eu, por exemplo, defendo penas muito duras. E quem mata é justamente a ganância capitalista, né? Em Brumadinho, mais de 270 pessoas morreram e você não explicou por que votou contra. Dito isso, vamos diretamente à pergunta. Veja, gente, a pergunta ela tem uma mentira, né? Não se implementa um projeto comunista num âmbito municipal, né? Nem numa eleição está em jogo se vai ser o modo de produção, o regime, se vai ser socialista ou comunista. Isso não está em jogo numa eleição, especialmente numa eleição municipal. O deputado deve saber muito bem que o município, no Brasil, a estrutura de municipalidade, ela concentra bem pouco de capacidade arrecadatória, decisória, que tem uma hiperconcentração de poder no âmbito da União, né? A União é responsável pelo maior número de impostos arrecadados e os marcos regulatórios dos próprios serviços municipais dependem muito de competências da União. Eu espero que o deputado saiba disso. O que é que está em jogo, por exemplo, na eleição municipal? Está em jogo, basicamente, o modelo de governança e o conflito redistributivo. O que é o conflito redistributivo? É para onde vai prioritariamente o orçamento, de quem se cobra e para onde vai o orçamento. Eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022. O que é que a gente estava colocando ali como debate?
tem 3 questões fundamentais. Primeira questão, é preciso fazer da campanha uma espécie de plebiscito programático. Você deixar muito claro o que vai fazer, como vai fazer, de onde vai sair o dinheiro, qual é que vai ser a perspectiva, como você vai apresentar os projetos para saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente e por aí vai. Deixando claro o projeto que você está defendendo, envolvendo toda a classe trabalhadora, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo a academia, ganhando a eleição, desde já se propõe uma governança com participação ativa, né? Não uma governança a frio, uma governança a quente. Então, mecanismos de orçamento participativo, mecanismos de participação direta e indireta nas secretarias, junto com os movimentos sociais e os setores da sociedade interessados em determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, vai ter uma secretaria de saúde. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os usuários, têm que ter vários mecanismos de consulta, de participação direta e indireta para fiscalizar o trabalho da secretaria, para definir as prioridades orçamentárias e definir os marcos de regulação da política no setor de saúde. Então, uma governança direta, ativa e um processo de definição de prioridades orçamentárias. Então, vamos pegar algumas coisas básicas. No exemplo de São Paulo, já que o deputado quer tanto debater São Paulo. Em 2015, foi aprovada uma legislação na Câmara Municipal de São Paulo que diz que 100% do alimento servido para as crianças na merenda tem que ser à base de orgânicos, né? Até 2026. Isso é importante muito, porque isso preserva o meio ambiente, que a gente está falando de uma produção de alimentos sem agrotóxicos, sem destruição ambiental. Isso é bom para a saúde das crianças, isso é bom para a agricultura familiar, para gerar emprego no campo. A gente está em 2024, só 4% da alimentação das crianças, 1 milhão de refeições servidas pela Prefeitura de São Paulo, são de alimentos orgânicos. Então as crianças estão comendo comida com agrotóxico e que, em vez da prefeitura comprar diretamente nas creches conveniadas e nas creches que são PPPs, a prefeitura está dando dinheiro e se compra como quer e não cumpre a lei de orgânicos. Então, por exemplo, uma das prioridades seria garantir uma alimentação digna, de qualidade, à base de orgânicos, porque conecta a política de educação, que é fundamental a criança bem alimentada para aprender, conecta a política de defesa do meio ambiente, conecta a política de saúde, menos agrotóxico, menos doença, menos câncer, menos problemas na área da oncologia, e você vai remodelando o orçamento público para garantir o interesse fundamental da classe trabalhadora. Isso no âmbito de uma prefeitura. No âmbito da presidência, as possibilidades e potencialidades são muito maiores, porque tem mais instrumentos. A Erundina aqui, por exemplo, em São Paulo, fez a melhor prefeitura da história de São Paulo. Não foi reeleita porque naquela época não tinha reeleição, né? A Erundina, por exemplo, fez um programa revolucionário de moradia popular baseado fundamentalmente de garantir como prioridade orçamentária, fazer os mutirões, mobilizar as comunidades e conseguiu dar respostas sobre moradia popular, regularização fundiária, melhora das casas das pessoas e até hoje nas periferias de São Paulo, a Erundina é muito lembrada. Então é uma governança com participação popular direta, com prioridade de destinar o recurso público para os interesses da classe trabalhadora e combatendo todas as roubalheiras do Ricardo Nunes, que o Kim Kataguiri é cúmplice, já que apoia ele. 3 minutos para a réplica. Vamos lá, eu já respondi, mas vou responder de novo porque eu votei contra o projeto de lei, porque ele não separa uma coisa que é técnica e que o Jones não entende, porque não tem conhecimento, porque ele não sabe nem o que é um estudo de impacto ambiental com relatório de impacto ambiental, que é peça fundamental em preservação de meio ambiente. Quem se diz preocupar com o meio ambiente deveria saber uma coisa elementar dessas, mas vou repetir, porque não separava a barragem feita de mineração com a barragem feita para hidrelétricas. E reforço, você é contra a punição para empresário. De quem foi o relatório do licenciamento ambiental que aumentou a punição para os empresários? Eu que aprovei dentro da Câmara dos Deputados, né? Não sei se foi falta de conhecimento seu, mas a minha lei é muito mais estruturada e com uma punição, com punições administrativas maiores, incluindo também as repercussões criminais do projeto de lei que você citou. Então, isso não sei se você não sabia ou se você preferiu ignorar. E você não respondeu como você articularia, como você construiria maioria para governar. Você ia aceitar as indicações políticas? Quais partidos que iam fazer essas indicações políticas? Como é que um comunista revolucionário faz articulação política dentro da política institucional, agora que você é um dirigente partidário que quer disputar o poder? Um dia pode ser que você ganhe a eleição, né? Até agora não aconteceu, mas você ganha a eleição um dia, você vai articular como e você vai aprovar como esses instrumentos, por exemplo, orçamento participativo. Precisa mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, como você articula e como você constrói a maioria para isso. E você também não respondeu em relação
relação à própria revolução. Se na revolução mortes, né, são contingências comuns, aí como você coloca, se a minha morte também estaria ok. Se você me matar numa revolução, estaria tudo bem para você. Eu quero entender da sua mentalidade até onde vai, né, o uso da violência, o uso do massacre para você implementar a ideia que você acredita. Outro ponto em relação a elogio ao programa ao governo da Erundina, que a Erundina é muito lembrada na periferia até hoje. Claramente você não anda na periferia de São Paulo, porque, olha, eu vou para Parelheiros, vou para o Parque de Taipas, eu vou para várias comunidades daqui, inclusive onde o MBL possui ONGs de trabalho de assistência social, e não tem ninguém falando bem, ninguém lembrando de Erundina, pelo contrário. Os planos diretores aprovados, formulados e levados a cabo pelos governos da Erundina jogaram os mais pobres ainda mais para a periferia, com menos saneamento básico, com menos acesso à energia elétrica, com menos acesso a esgoto, com linhas de ônibus piores, aumentando o tempo que eles passam, né, dentro do transporte público e piorando a sua condição de vida de maneira geral. E o outro ponto, orgânicos preservam o meio ambiente e diminuem o desmatamento. A produtividade do orgânico é muito menor do que a produtividade do alimento comum. Você desmataria muito mais, você destruiria muito mais o meio ambiente se você implementasse alimentos orgânicos 100% para todo mundo, seja em escola, seja em repartições públicas, seja na iniciativa privada ou no mundo inteiro. O desmatamento aumentaria justamente porque você não teria o controle de pragas que você tem hoje com os pesticidas, que inclusive em doses legais hoje nunca houve nenhum caso de prejuízo à saúde pelo uso de pesticida em doses legais permitidas pela legislação. O que há são problemas de saúde causados pelo excesso fora da lei.